Em um mundo com carros cada vez maiores, ainda tem espaço para carros divertidos como os Hot Hats. A Mini acredita nisso e aqui está a nova geração do Mini Cooper John Cooper Works. Um esportivo que chegou ao Brasil acima dos 300 mil reais, mas que quer ganhar você não pelo bolso, mas pelo desempenho, dirigibilidade e também por estilo Mini de ser. Mas você deve estar se perguntando, nova geração do Mini Cooper? Esse carro realmente é uma nova geração? Bom, eu estou com exclusividade aqui nos Estados Unidos para andar no Mini Cooper John Cooper Works, a nova geração desse carro. Por que nova geração? Você pode olhar por fora, as linhas, até dimensões, são basicamente as mesmas do carro que a gente já conhecia. Só que a plataforma, apesar de ser a mesma, evoluiu bastante. Por exemplo, uso de materiais que não adicionam peso no carro, mas melhoram a rigidez estrutural, fixação de pontos de suspensão e também a parte tecnológica do carro é outra. E a Mini também sabe que não dá para mexer tanto no visual de um carro que é tão icônico. Por isso que ele tem os carismáticos faróis redondos, essa carroceria compacta. É um carro que continua com o charme que faz tanto sucesso ao redor do mundo. No caso do John Cooper, o para-choque dianteiro é exclusivo, tem mais entradas de ar, justamente para refrigerar a parte de motor, transmissão, freios e também para admissão de ar. O para-choque é bem diferente, tem essa grade em preto fosco e preto brilhante com a inscrição John Cooper Works aqui no canto. Aqui fica o radar do sistema de condução, das assistentes de condução. O logo da Mini também é novo, ele é mais flat, como os logos das montadoras estão aplicando nos últimos tempos assim. As carismáticas faixas, o resto do carro também roda 18 polegadas, na lateral nada muda além do retrovisor. Continua o carro bem legal que a gente já conhece do Brasil e de outras gerações. Agora, o mais legal tá aqui embaixo e eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos falar de motor, né? Vale lembrar que na geração anterior a Mini usou o mesmo carro para ter motor a combustão e motor elétrico. Eu lembro quando começou os primeiros flags, todo mundo falou, nossa, a Mini vai acabar com motor a combustão, um carro divertido e tudo mais, mas o BMW Group, que a Mini tá dentro, resolveu mudar um pouco a estratégia. Para o elétrico, que precisava de uma bateria maior, mais autonomia e mais tecnologia, desenvolveram uma plataforma em parceria com a GWM. Já o carro a combustão manteve a plataforma UKL1, como eu já falei, com algumas mudanças estruturais. E aqui embaixo do capô, um 2.0 turbo, com o turbo de duplo fluxo, que muita gente confunde com biturbo, mas na verdade Twin Power vem de um turbo de duplo fluxo. Um motor bem moderno que chega aos seus 231 cavalos e quase 40 kg de torque. Poxa, mas 231 cavalos, 40 de torque, gente, tanto carro aí com mais. Mas vale lembrar que o Mini é um carro menor, mais leve, mais compacto. Também não adianta pôr muita potência nesse carro, que aí fica um carro talvez muito arisco para a gente dirigir e você perde um pouco do kart feeling. Você não tem tanta potência, mas você tem menos peso e a carroceria é mais compacta, as dimensões mais compactas, um carro mais divertido para se dirigir. Então, motor 2.0 turbo, 231 cavalos, ligado aqui a um câmbio automatizado de dupla embreagem de 7 marchas. Isso também não é 100% novidade, mas o John Cooper Works tem uma programação específica para esse câmbio de dupla embreagem, que ele deixa as trocas mais rápidas. Exclusividade também que ele tem as aletas para trocas de marchas ali no volante, que o S não tem, que é, na verdade, até um pouco lamentável o S não ter as aletas, mas o John Cooper tem. Então, aqui eu tenho o principal, talvez o temperinho mais legal, e não tem nenhuma eletrificação, não é nem híbrido leve, híbrido nem nada. Ele é puramente um 2.0 turbo a combustão que tem um ronquinho ainda bem gostoso. Bom, agora a gente precisa bater um papinho sobre a traseira desse cara, né? Particularmente, esse visual do hatch não desceu muito assim, não. Acho que foi uma mudança tão drástica de design que particularmente eu prefiro a anterior, inclusive ficou no Cabrio. Se você quer ver um pouco do Cabrio, entra lá no Instagram do Motor1, que eu gravei um Reels com o John Cooper Works na versão Cabrio. Bom, traseira com essa lanterna triangular, entendo que tem que mudar e tudo mais, mas tá aqui, não tem o que fazer. Aqui na traseira o escrito Cooper, John Cooper Works, um aerofólio mais destacado, característica já dos John Cooper Works, e aqui embaixo também um extrator de ar diferente com uma saída de escape. Eram duas, virou uma. Normas de emissões, legislações e tudo mais, que comparado com o que muito carro perdeu, você perdeu uma saída de escape, tá até pouco no jogo.
mas continua um carro, como eu já falei, com as mesmas dimensões e tudo mais. E se você precisar de espaço e tudo mais, é melhor você ir para um Countryman. Começa por aí. Porta-malas é pequeno, continua a mesma litragem. Aqui embaixo dá para pôr algumas coisas, mas também não é um porta-malão muito espaçoso. Continua sendo o Mini Cooper de sempre, né? Mas o mais gostoso, eu vou mostrar um pouco do ronco desse carro daqui a pouquinho, mas vamos lá para dentro, que é onde esse carro mudou mais do que aqui fora. O interior do Mini Cooper, ele trabalha muito o lúdico das pessoas. Ele tem muitos temas, muitos detalhes que são muito Mini Cooper, que é o que conquista boa parte dos compradores desse carro. O interior é todo novo, apesar de lá fora muita coisa não ter mudado, aqui por dentro é basicamente tudo novo. Console aqui, o painel principal, ele é plástico rígido aqui, mas ele tem esse tecido que é bem interessante aqui no John Cooper, faz como se fosse uma bandeira quadriculada, vai se desmanchando até aqui, uma fitinha em couro, as saídas de ar com detalhezinho dourado. O destaque fica aqui para essa tela que eu já vou comentar um pouquinho, mas o próprio volante também é novo. Embaixo o detalhe da fita, do raio de baixo é uma fita, não é um raio plástico, escrito John Cooper Works. Como eu falei, esse carro aqui, essa versão, ela tem as borboletinhas para trocas de marcha aqui. E o head-up display, né? Por que ele tem o head-up display? Porque esse carro ele perdeu o painel aqui como a gente conhece. É o head-up display que faz esse papel porque todas as informações principais estão aqui. Como num clássico Mini Cooper, as informações principais ficam centralizadas e no caso aqui é uma tela de OLED. Ou seja, dependendo, eu não tenho nem reflexo de imagem e muito menos eu tenho aquele problema, eu tô aqui e não enxergo, quem tá aqui não enxerga. Tudo enxerga aqui porque tudo literalmente fica aqui. Então eu vou ligar o carro. Ó, deu pra ver já um pouquinho do ronquinho do John Cooper. Mas tudo tá aqui, né? Aqui os alertas, aqui eu espelhei meu Apple CarPlay. Tá aqui espelhado na telinha central. Acaba ficando esquisito não ocupar tudo, mas dá pra entender. Porque eu preciso das outras informações que estão aqui na lateral. Quanto de potência eu uso. Combustível. Aqui o ar-condicionado de 2 zonas também a gente acerta por aqui. Eu venho aqui na Home, então eu já tenho média de consumo, clima, aqui no caso eu estou em Savannah, na Georgia. Se eu quiser ajustar, por exemplo, eu quero ajustar coisas do carro, eu posso vir aqui também, mas tem diversos atalhos, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou girando, é uma tela rápida de resposta, eu tenho diversas informações, o meu telefone conectado, e o que é muito interessante, tem o Spike, que é um Bulldog em inglês, que ele é como se fosse o assistente virtual da Mini. Então tem isso aqui, que é bem lúdico, né? Trabalha bem o nosso lúdico, muito desenho, bastante fonte diferente, não é aquela coisa quadrada que a gente encontra em carros tradicionais. Então fica tudo aqui. Eu posso ajustar também a Driving Settings, fácil acesso, controle de tração, Start Stop, alerta de saída de faixa, porque é um carro que tem tudo isso, toda essa parte de equipamento também. Tem um sistema de som assinado pela Harman Kardon, muito bom também. Aqui embaixo eu já tenho outras coisas, o seletor do câmbio fica aqui, ele partiu do motor de Javirum que ficou aqui, e o Experiences, na verdade, é como se fosse um seletor de modo de condução ampliado. Eu tenho os clássicos modos Green, para modo mais econômico, o Go Kart, que é como se fosse o modo Sport, ele já mostra aqui alguns outros números, também o modo normal, e você pode configurar outros conforme o seu gosto, né? Tem personal, Vivid, Timeless, Balance, tem diversos modos de condução que trabalham não só o motor, transmissão, controle de tração e estabilidade, mas também parte de luzes, ar-condicionado, parte de música ambiente, que ele coloca, tudo isso vem também nessa parte do carro. E aqui no console central, como se fosse uma caixinha mesmo, eu tenho uma caixa aqui que eu posso usar como porta-objetos, fica aqui no console central, e o carregador por indução fica aqui. O celular vem em pé, aqui, vou até pegar o meu para mostrar, aqui, ele vem aqui em pé, preso com essa fita, e faz a recarga.
Bom, vamos lá. A gente está falando de um hot hatch, então, por exemplo, a posição de dirigir é bem justa. Eu tenho aqui, logicamente, a regulagem de altura e profundidade do volante. A única coisa, por exemplo, o banco é legal. Quando a gente olha visualmente e tal, e até aqui no dia a dia ele é bom. Por exemplo, quem for por um track day talvez tenha um probleminha, porque aqui vai bem pra frente. Eu já tô bem perto aqui, minha cabeça e nem capacete. Então normalmente vai ter que fazer algum ajuste, deixar o banco mais inclinado, alguma coisa assim, pra poder, quem vai andar no capacete. A gente sabe, muita gente que compra um Joe Cooper gosta desse tipo de brincadeira, pelo menos no final de semana. Bom, só para lembrar vocês, 2.0 turbo, 231 cavalos. Eu já vou pro modo aqui, o modo Go Kart. Ele faz até uma animaçãozinha. Tem um ronquinho. Mais uma vez, comparado com muita norma de emissão aí que capou tanto carro, isso aqui ainda tá bom. Mais uma vez, estou nos Estados Unidos, então não dá para abusar muito aqui. Eu quero conseguir voltar para minha casa são e salvo. Então, mais para mostrar para vocês um pouco das impressões sobre esse carro. Primeiro ponto, ele tem a suspensão com amortecedores adaptativos. Então você tem ali, obviamente quando você está no modo mais confortável, o carro fica mais confortável. Quando você está no modo, por exemplo, no que eu estou aqui, um Go Kart, por exemplo, o carro ele é mais duro. Obviamente isso aí é questão de fração de segundos, o carro faz esse ajuste na carga dos amortecedores. Vamos deixar o pessoal passar aqui na faixa de pedestre. Como eu disse, aqui as regras são bem diferentes do Brasil. Mas vamos lá. Eu tô aqui no modo Go Kart, que é o modo mais firme. E assim, mesmo no modo mais duro, não se compara com o que esse carro era naquela geração, não a anterior, que já era essa carroceria, mas aquela menor com 1.6 turbo. O carro era extremamente duro. Eu já tive contato com a anterior a essa, já com esse estilo, essa carroceria um pouco maior. Ele era bem mais, justamente, bem mais usável do que o antecessor. E esse aqui continua a mesma coisa. Olha, tem um ronquinho. A questão que dá pra perceber um pouquinho de emulação de ronco, né? Mas o câmbio, ele é bem assim, qualquer redução, ele tenta deixar o motor bem acordado. Não tô nem no modo manual. E ele faz, já dá esse ronco não, essas reduções, assim, só de reduzir a velocidade um pouco. Eu vou pôr no modo, por exemplo, aqui, eu vou pôr no green, que aí vocês vão perceber um pouco o que muda. Por exemplo, o primeiro, o ronco já fica bem mais baixo, é um carro bem mais discreto, por assim dizer, ó. Ele não incomoda, é bem silencioso, bem isolado. E no trânsito, por exemplo, igual eu tô aqui, é um carro bem usável, vamos dizer assim. Você nem percebe que você está em ainda um Mini Cooper, como sempre, né? Você consegue usar no dia a dia, na cidade, você vai pra pista, você tem um carro bem divertido. A gente vai entrar aqui daqui a pouquinho numa rodovia, ainda para acelerar um pouquinho, mas ó, suspensão mesmo, modo mais confortável, você sente o que passa embaixo. Roda 18, pneuzinho de perfil baixo. Você percebe bem ainda o que acontece ali fora, né? E olha que a gente está nos Estados Unidos com um asfalto muito bom, né? Isso aqui no Brasil teria um pouco mais de reclamações. Mas aproveitando para falar de assistente, é um carro com um pacote de assistente bem completo, piloto automático adaptativo, né? Mostrei para vocês o radar ali na frente. Tem alerta de saída de faixa, alerta de frenagem, alerta de ponto cego. Então dá pra perceber isso. No dia a dia, a única coisa, por exemplo, lógico, é o tamanho do carro. Mas quem comprou um Mini Cooper sabe que o carro é pequeno. Então aí sabe as limitações do porte de ter um Mini Cooper na garagem. Agora que eu vou pegar uma parte mais aberta, eu vou mudar aqui, ó, o modo de condução do Green pro Go Kart. Não fiz nada. O carro sozinho já reduziu marcha. Dá pra perceber que ele fica... Vou só ligar meu GPS aqui, não me perca. Ó, fica bem mais responsiva. A suspensão já ficou bem mais firme. Copia bem mais. A direção ficou também mais direta. Ó. Tô passando aqui na parte de concreto. Dá pra ver bem, ó, como ele balança, né? Mas isso não é balanço de carroceria. A suspensão é tão firme que o próprio comportamento de carroceria copia bem o asfalto, né? Como se fosse quase uma ligação direta. Aí eu venho aqui. É um carro que impõe, né? Respeito. Ele é pequeno, mas é potente.
parece, né? A questão de brincar com números, a sensação continua sendo John Cooper. Esse carro continua sendo Mini Cooper John Cooper. Não perdeu, graças a Deus não entrou nela na era do 100% elétrico. E na boa, o motor 2.0 aqui encaixa certinho, é um carro de tração dianteira. Tem o Countryman, tem mais potência, mas é um carro de tração integral e dá para entender essa questão do equilíbrio. Você ter muita potência no carro de tração dianteira, para quem vai, por exemplo, andar na pista, ele já se torna um problema, né? Já se torna um carro mais exagerado, aquele carro que distraciona em qualquer curva, muita potência para pouca tração. Aqui não, encaixa certinho os 230 cavalos. E para viajar, gente, aperta aqui o botão, dá pé. Isso aqui numa serrinha é espetacular. Ele já é melhor do que o anterior. O anterior era muito bom. Esse aqui, então, numa estradinha de serra, deve ser algo espetacular. Só senti um pouquinho, acho que a direção um pouquinho desalinhado aqui né, em relação a corpo e coluna de direção. Pouca coisa, então você acaba afetando mais. Se você sentar reto aqui no banco, dá pra perceber que o meio do meu corpo não passa no meio do volante, né? Mas pra mim, por enquanto, não tira o brilho desse carro. Valeu a pena ter viajado um bocado. E é interessante mostrar. Por exemplo, eu vou jogar aqui no modo Green. O carro já entra no modo mais conforto e tal, mas, por exemplo, eu tenho uma ultrapassagem, eu preciso fazer uma ultrapassagem, tem alguma coisa, eu seguro na tecla aqui que reduziria a marcha, que é o modo Boost, ó. Ele já entra no modo mais nervoso, ó. E até as trocas de marchas já no modo mais nervoso dá esse tranco, dá esse comportamento que explora mais a sensação de um carro trocando de marcha. No modo normal, dupla embreagem trabalha quietinho, você nem sente a troca. Agora, você põe no pra moer mesmo, aí o negócio é outro. Agora vocês já viram, hot hatch, motor 2.0 turbo, tudo que o entusiasta gosta, né? Só que o entusiasta normalmente não é um cara com muito dinheiro ou com muito dinheiro. Vamos lá. Mini Cooper John Cooper Works chega ao Brasil por 320 mil reais. Poxa, é bastante dinheiro? É. Uma diferença considerável, por exemplo, para o Mini S, que já tem um motor 2.0 turbo e boa parte daqui, mas não tem o temperinho tão clássico do John Cooper. Só que, particularmente, ainda é um carro esportivo de verdade, um hot hatch esportivo de verdade, num preço mais baixo do que outros esportivos que estão no mercado nacional. Você pode colocar aí, lógico, devido às proporções, você tem Mustang na faixa dos 500, aqui você já pode olhar, por exemplo, Civic Type R é um carro de mais de 400. Então aqui você tem um temperinho, você tem um carro bem legal de dirigir, bem potente para o seu tamanho e é um clássico, né? Chama muita atenção nas ruas. Particularmente é um carro que eu gosto muito. Um carro que ainda bem que não perdeu a essência dele, não perdeu o tempero, não perdeu as coisas tão características de um Mini Cooper de verdade. Mas é isso. Valeu a pena ter vindo até os Estados Unidos andar com esse carro com exclusividade em primeira mão aqui no Motor1. Vale lembrar você, Motor1 no Brasil, única rede global. Por que a gente tem acesso às coisas antes? Simplesmente porque somos um mundo, uma equipe só. Então, conseguimos essas proezas para vocês. Então, espero que vocês gostem. E já que deu trabalho, viajei um bocado para isso, deixa o like no vídeo aí. Aproveita, se inscreve no canal se você não é inscrito, que a gente consegue trazer cada vez mais conteúdos exclusivos como esse. E comenta aí embaixo, e aí, vale a pena ainda ter um 2.0 turbo na garagem e um carrinho pequeno, mas extremamente divertido, ou você é da turma do SUV e da picape? Comenta aí embaixo, eu vejo vocês numa próxima. Valeu!